Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala galera, mais um episódio do Mercoscast, episódio número 36. E fica comigo todo mundo que quiser saber como definir metas de vendas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Antes da pauta, os recadinhos normais, padrões e tudo mais. Bom, esse episódio está sendo gravado na virada de semestre de 2020, no momento mais propício possível para a gente revisar metas e definir metas de vendas alinhadas com a nossa expectativa, com o nosso desejo e com aquilo que é atingível. Então, essa é a nossa pauta, é sobre isso que a gente vai trocar ideia. Você que está chegando agora, não conhece o Mercoscast, nunca tinha ouvido falar, esse é até o primeiro episódio. Olha só, o Mercoscast é um programa para YouTube e podcast, e aqui a gente fala sobre marketing, vendas, gestão, especialmente para escritórios de representação, indústrias, distribuidores, é sobre isso que a gente fala aqui. Então, se você está chegando agora, se inscreve no canal do YouTube ou acompanhe a gente pelo feed do podcast, por onde você preferir. A gente está no iTunes, está no SoundCloud, está no Spotify, então é só procurar Mercoscast e você vai encontrar a gente lá. Aqui comigo, eu sou o Renner. Antes de eu falar aqui comigo, eu tenho que me apresentar, né? Eu sou o Renner, sou líder de vendas da Mercos e aqui comigo estão o Matheus Fagundes e Marcelo Caetano. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Tudo certo? Tudo certo. As pessoas falam que quando a gente grava podcast ou vídeo e tudo mais, a gente não deveria falar o boa tarde, o boa noite e tudo mais, mas aqui a gente já está em casa, o pessoal já nos conhece e a gente está gravando numa tarde, então não tem por que a gente não falar boa tarde, né, gente? Como é que vocês estão? Matheus, da onde está falando hoje? Estou falando do centro do ciclone aqui, né? Estou direto de Floripa. Então, aqui depois dessa virada toda de semestre, de ciclone e tudo mais, a gente até pode se perder no bom dia, boa tarde aí todo, mas no mais está tudo certo, todo mundo em paz aí, todo mundo com saúde, nenhum problema grave, não. Olha. Caetano, e tu, cara? Tudo bem, Curitiba, 6 graus hoje, frio, trabalhando bastante também, entendendo um pouco, né? O assunto hoje é metas, né? Entendendo um pouco o que está acontecendo nas empresas, porque eu estou falando assim que o mercado precisa tomar dois comprimidos de Rivotril por dia, né? Porque está muito insano, está muito louco. O que era meta foi jogado fora, virou outra meta, aí a meta antiga voltou para o jogo, ninguém sabe exatamente o que fazer com meta, já entrando um pouco na pauta de hoje, né? Tudo mudando muito rapidamente, né? E a gente tentando administrar isso nos clientes, reduz equipe, aumenta equipe, uma loucura total. O mercado completamente insano. Quem está lá em cima com medo de estar numa bolha e quem está lá embaixo louco para entrar numa bolha para subir. Então, é isso que o mercado está vivendo, porque eu vejo nossos clientes crescendo, vários clientes nossos crescendo e atingindo já o resultado. O Matheus falou, você também falou, de pré-pandemia. E quando eles começam a atingir esse resultado, a sensação que você tem é que você está numa corda atravessando entre 2 prédios, né? Você fala, cara, será que é real isso ou será que é imaginário? Então, acho que o grande momento agora é de você unir meta com manter atenção. Porque tudo pode mudar o tempo inteiro. Como tem empresas mudando muito rapidamente para conseguir quase chegar na meta planejada lá no começo do ano, tem empresas lá embaixo. Então, todo mundo tem que ter um nível de atenção e manter o nível de atenção durante tanto tempo não é nada fácil, né? Pois é, cara. Para a gente fechar o semestre, né? Mas o primeiro tempo mais estranho que esse só foi o 5-0 para a Alemanha, né? Então agora vamos para o segundo tempo. Exatamente. Olha, essa analogia eu não tinha ouvido ainda, Matheus, mas faz todo sentido. Primeiro tempo, primeiro semestre já passou, agora vamos para o segundo, né? Primeiro tempo, última vez que eu vi o primeiro tempo tão assustador assim foi 5-0 Alemanha. Muito boa, cara. Não vamos deixar esse negócio virar um novo 7-1. Vamos junto nessa, cara. Então vamos lá, vamos direto para a nossa pauta, fazer uma pequena introdução até, né? O Caetano já deu uma boa pincelada. Isso tem uma coisa que eu tô percebendo também, assim, eu também estou acompanhando e conversando com muito gestor comercial, e todos eles falaram, com todos com quem eu falei,
falaram que vinham fazendo resultados muito bons em maio e foi também em junho. E o medo de todo mundo que está fazendo esse bom resultado é que seja um voo de galinha, né? Aquele crescimento que não sustenta, aquele resultado que não sustenta. Todo mundo com frio na barriga, né? Todo mundo batendo, todo mundo não, né? As pessoas com quem eu falei batendo meta, mas não estourando a boca do balão em comemoração, porque está todo mundo ainda muito comedido em relação a isso. E falo assim, e falo com propriedade de quem no mês passado a gente conseguiu atingir nossas metas aqui na Mercos, e a nossa comemoração foi super tímida, assim. Claro que entre umas e outras foi tímida também, porque no último dia do mês nós tivemos um ciclone aqui em Santa Catarina, então muita gente ficou sem internet, sem energia elétrica, então obviamente isso também freou um pouquinho a nossa comemoração. Mas ainda assim todo mundo um pouco apreensivo em relação a isso. Beleza. Feito isso, feito essa introdução, antes de eu lançar a primeira pergunta para vocês, eu vou convidar todo mundo que está assistindo agora a gente aqui a conhecer a ferramenta da Mercos, tá? Se você que está acompanhando não conhece o que é a Mercos, não sabe o que a gente faz, acessa agora mercos.com/teste grátis. O link vai estar embaixo aqui do vídeo ou no post desse episódio e você vai ganhar 7 dias gratuitos para experimentar a ferramenta da Mercos. É uma ferramenta especialmente feita para potencializar vendas de indústrias, distribuidores e escritórios de representação. Se você se encaixa em alguns desses segmentos, experimenta a ferramenta da Mercos, 7 dias gratuitos e você vai ter todo o nosso apoio do lado de cá. Beleza? Agora sim, vamos para a nossa primeira pergunta do episódio. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Primeiro, eu queria saber de vocês, Matheus e Caetano, no negócio de vocês, o que vocês levam em consideração, que tipo de dados vocês consideram na hora de formatar as metas? Eu já participei de alguns aqui. Um deles, por exemplo, o que mais sofri em toda a minha vida foi levar em consideração o resultado de venda feito no mês passado ou no ano passado, replicar para frente e colocar mais 10%. Esse foi a pior experiência que eu tive na minha vida e o que eu mais vejo gente fazendo. Como é que vocês fazem aí, pessoal? A gente não está no momento mais favorável para falar sobre isso por causa dessa loucura que está acontecendo no mercado. Olha, o que eu vejo é assim, né? A gente geralmente começa a traçar estratégia não por uma meta geral, mas por uma meta por segmento ou por linha de produto que a gente atua, sabe? E depois tenta chegar na meta geral. Porque quando você chega na meta geral, muitas vezes você represa algumas linhas que têm potencial de crescimento muito grande, né? Então a gente gosta de fazer o contrário, a gente gosta de trabalhar indo nas linhas de produto, do potencial que essas linhas têm para ser consumido pela base atual ou pela linha de crescimento que ela vinha no ano anterior, aí seguindo essa lógica sua, e a gente vai trabalhando linha por linha ou família por família de produto, e no final a gente junta tudo e vê o quanto isso dá de meta. Geralmente isso dá mais crescimento do que quando você fala um número bruto. Porque o número bruto ele acaba sendo um tampão para o processo, né? Então você fala, pô, eu quero crescer 15%, cara, até essa linha pode crescer 30%. Mas você já olha aquele 15% e ele vira meio que um balizador para aquele 15%. Então a gente gosta de trabalhar linha por linha, né? E aí, linha por linha, você consegue ser, pô, novas linhas é muito mais arriscado, você né, enfim, tem um risco, porque você não sabe exatamente o comportamento dela. Linhas mais tradicionais, você consegue ter uma previsibilidade maior pelo histórico dos últimos anos, mas a gente geralmente vai linha por linha para depois chegar na meta geral. Outra coisa também é ver o quanto a sua estrutura, quanto está afim de dar de gasolina para a sua estrutura comercial. A gente sempre fala, vender mais não é difícil, cara. Você bota mais grana para trazer mais lead, você bota mais gente para vender, é infinito esse negócio, né? Cara, tanto que você vê essas empresas que crescem muito rápido, elas dobram a base de equipe comercial, elas investem um monte, elas injetam um monte de grana no mercado e os leads aparecem. Se o produto for bom, isso se sustenta. Mas o ponto é como é que você faz esse crescimento com equilíbrio. Via de regra, nós temos uma convicção muito grande dentro da Venda Mais, que é o seguinte, crescer custa caro. Crescer custa caro pra caramba. E custa caro quando você está crescendo e custa mais caro ainda quando o mercado dá um tranco igual ele acabou de dar. E a gente é muito cuidadoso nesse processo, porque a gente brinca muito que nós não somos uma consultoria de venda, a gente é uma consultoria de lucro, né? O lucro pode vir com vendas ou a venda pode arrebentar com o lucro, inclusive aumentando a venda. Então, a gente toma muito cuidado com isso, sabe? A gente é realmente muito cuidadoso. Às vezes o cara fala, Caetano, você é da venda a mais ou você é da venda a menos? De tanto que eu fico botando medo para os caras. Porque é verdade, eu já vi muito mais empresas quebrarem porque erraram na mão do crescimento do que por qualquer outro motivo. Então, esse negócio de traçar meta, por exemplo, agora,
O mercado agora está dando sinais muito fortes de crescimento. E aí o cara já chega e fala assim, no próximo semestre, pá, e já rádio no último, né? Cara, isso tem um preço muito grande dentro das organizações. Então a gente precisa trabalhar com meta com muita maturidade, sabe? Com muita serenidade. Mas a gente gosta de ir por linha de produto, depois com investimento, para depois chegar no número. E o número, às vezes, é uma surpresa. Às vezes ele é mais do que você estava prevendo fazer. Boa. Vamos mudar o nome da Venda Mais para Venda Melhor, então. Mas é isso mesmo, sabe, Amadeu? A nossa missão é ajudar as empresas do Brasil a venderem mais e melhor, porque não adianta vender só mais, né? É muita ilusão isso. Você vende mais, você bota mais gente para vender, você vende mais e detona a empresa. Não tem caixa que dê conta de um crescimento. Jim Collins fala muito isso e ele é um cara que a gente tem referência. É a marcha das 20 milhas, cara, 20 milhas por ano. E aí você chega muito longe, né? Só que a gente fica olhando capa de revista e fala, nossa, esse cara ficou milionário e cresceu e a startup, não sei o quê, todo mundo arrumadinho, bonitinho. Você vai ver, o caixa está arrebentado, cara. Não é assim que funciona. Então, meta tem que ter muita maturidade para traçar, né? E mais do que traçar meta, traçar que indicadores você vai movimentar para fazer essa meta acontecer. Que é outra coisa que as empresas são muito imaturas, né? Eu quero crescer 15%. Eu participei muito de convenções de vendas que chega o presidente lá na frente e fala assim, esse ano nós vamos crescer 20%. Isso já visto 1 milhão de vezes. E a hora que ele fala, vamos crescer 20%, aí todo mundo fica olhando assim e fala, vocês acreditam? Né? Aquela coisa de convenção de vendas. Aí o cara fala, aí metade não fala. Daí ele, vocês acreditam? Né? Quando ele fala pela terceira vez, todo mundo, a gente acredita. Só que você pega o cara na saída, você fala, bicho, o que você vai fazer para crescer 20%? E ele fala, não sei. Esse é o tipo de meta que já não funciona mais, né, cara? Qual indicador vai mudar para que essa meta aconteça? O que vai ter que colocar de grana para que isso aconteça? O que vai ter que treinar a equipe para que isso aconteça? Muita maturidade para falar de meta. Não se empolguem, por favor. O caminho é saber também de onde vem esse crescimento, né? Qual é a origem do crescimento? Beleza, nós vamos crescer 20%. Da onde? Né? Onde? Né? Assim, o que é a questão de meta? Crescer 10% ou crescer 100%? Não é o problema. Tem empresa para tudo. Tem empresa que pode crescer 10% com muito dinheiro, tem gente que pode dobrar com muito lucro também. A questão é assim, como vai fazer? A pergunta sempre é assim, não, legal, eu não tenho problema em desenhar uma meta, vem do conselho também, numa discussão, precisamos trabalhar isso. Ok, como nós vamos fazer? Nós temos um produto que está em crescimento, nós temos um produto novo, uma linha de produto que agora tem mais impacto, nós temos uma ação de marketing que vai direcionar para esse público, nós temos um nicho que tem um volume X no mercado, que não é atendido, ou que é atendido pelo concorrente tal, e a gente vai tomar uma fatia dele. Quer dizer, tem 10 mil estratégias. O ponto é esse, falar assim, quanto eu quero crescer, mas como, né? Quanto eu vou gastar para isso também. Tudo isso que a gente foi falando nesse primeira etapa é isso, deixar isso claro. Ter isso bem claro, como vai ser construído. O time também está muito alinhado, então formar uma questão dessa normalmente com a equipe, né, fazer parte, tudo aquilo que a gente fala. Quando a gente faz parte de algo, a gente realmente está, vamos dizer, engajado com aquilo, e não aquilo que é top-down só. Então, sim, construir primeiro a questão do time, que todo mundo coloque seu ponto de vista, consiga buscar alternativas para o crescimento, é sempre muito mais saudável e muito mais sustentável também, né? Sim. Cara, antes eu fiz uma introdução e eu não deixei muito claro, né? Eu falei que a minha pior experiência em relação ao atingimento de meta foi quando eu defini metas olhando para o ano passado, colocando mais X% e falar, pessoal, esse ano a gente vai vender 10 milhões. O grande problema é que o meu negócio não era de venda recorrente, era de venda de projeto. Ou seja, eu tinha que combinar com os russos aquele incremento de 10%. E não só o incremento de 10%, inclusive o mesmo resultado do ano passado, que não era simplesmente só tombar de um ano para o outro, era venda de projeto. Então, era venda de projeto de software na época. Não é? Quem vende empreitada, quem sabe do que eu estou falando, quem vende projeto sabe do que eu estou falando. Então, assim, cara, olhar para única e exclusivamente para o histórico de vendas, no meu caso, foi muito ruim, porque eu não tinha uma venda recorrente. O Caetano citou muito bem aqui a questão de definição das metas por segmento. Faz muito sentido para quem tem uma venda recorrente de reposição, né? Afinal de contas, os teus clientes, eles não somem de uma hora para outra, né? Aquele teu cliente que habitualmente comprava X reais por mês,
Se a gente não estiver passando por uma grande crise, como infelizmente nós estamos passando nesse momento, mas do contrário é muito fácil prever o quanto ele vai continuar comprando, né? E o Caetano já me ensinou uma vez que quando eu quiser entender o quanto eu vou crescer num ano, eu também deveria compartilhar essa decisão com um cliente, né? E dizer, olha, esse ano eu quero crescer 10%. Será que a gente consegue crescer 10% o volume de transacionado entre os nossos negócios? Né? Fazer esse tipo de pergunta para o cliente, saber o quanto ele quer crescer, também é muito importante para a gente definir nossas metas alinhadas. Ah, Renner, eu não tenho condição de falar com os meus 2.000 clientes. Pô, então vamos fazer uma curva ABC e vamos conversar com os nossos clientes da curva A, né? Os principais clientes vão entender quanto esses caras querem crescer. O Caetano já citou isso em outro Mercoscast, a gente não precisa voltar muito nisso, mas eu aprendi muito naquele episódio, porque eu realmente nunca tinha me dado conta que a gente eu não combinava com os russos naquela época em especial o quanto eles queriam crescer e o quanto eu poderia provisionar e estimar minha meta baseado nisso. Tá? Renner, só aproveitando esse gancho que você está falando, assim, a gente exaustivamente fala isso, né? Como você cresce? Como você cresce? De uma maneira simplista mesmo, você cresce vendendo mais para os clientes atuais em termos de volume, vendendo mais mix para os clientes atuais, trazendo mais clientes para vender quando não é uma venda recorrente, colocando mais pessoas para vender, gerando mais lead. Tudo isso tem que estar dentro da sua estratégia de meta. É o básico de uma estratégia de meta. Então, às vezes você fala assim, cara, legal, quando não é venda recorrente, como você falou, é mais complexo ainda, mas você fala, cara, se o ano passado, gerando o mesmo fluxo de leads, eu conseguir fazer isso, eu posso gerar mais leads ou aumentar a minha eficiência para a conversão desse lead. Eu posso lançar mais produtos para atingir essa meta. Eu posso conseguir vender, fazer mais vendas adicionais para esse cliente. Eu posso fazer mais volume em cima dos clientes da minha base. Só que eu tenho que ter esses números na ponta da língua. Então, assim, cara, eu tenho que gerar 130 leads por mês, eu tenho que, desses 130, ter uma conversão de X, desses que eu tenho conversão, eu preciso vender um ticket médio de tanto, eu preciso vender tantos itens para cada cliente desse, eu preciso ter uma estrutura comercial que cresça para que eu consiga chegar nesse objetivo mantendo todos os outros pontos. Esse desenho é o básico da construção de uma meta. Se não tiver isso, não tem meta com seriedade. E eu estou falando no básico, mas 90% das empresas não fazem esse básico. Então, a gente precisa olhar para isso com muito detalhe, porque é muito fácil falar que vai crescer. E o pior, às vezes a gente fala que vai crescer, e aí eu fico louco da vida, fala, o que você vai melhorar? Vou melhorar um pouco de cada. Puta vida, um pouco de cada é criminoso, cara, porque não dá para melhorar um pouco de cada rapidinho. Para melhorar um desses indicadores, cara, é um trabalho desgraçado. Tudo bem, lead, você pode gerar mais lead, jogando mais grana para tentar aumentar a geração de lead, ainda que a gente saiba que a proporção não é de grana para geração de lead. Chega uma hora que você chega no limite da geração de lead e ele estabiliza. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e falar, cara, o que eu vou fazer? E o líder é muito importante dentro desse processo, ou você que é representante comercial que está nos ouvindo, é super importante nesse processo, porque você tem que olhar e falar, cara, o que eu vou fazer? Né? Tem representante que para mim e fala, Caetano, eu vou crescer. No curso lá, eu falo, cara, eu vou crescer 30%. Eu falo, cara, por que você vai crescer 30%? Aí ele fala, não, eu vou crescer 30%, porque eu tracei essa meta. Eu falo, cara, isso não me respondeu, né? De verdade, qual desses pontos você vai mexer para crescer 30% na sua representada? E ele não para e não olha isso com profundidade, e não acompanha isso com profundidade. E cada ponto desse que o Caetano colocou é uma estratégia, né? Vê que são vários pontos, esse pilar todo, e cada um tem uma estratégia que pode ser construída, que deve ser construída para ele, né? Como falou, a gente vai trazer mais leads, traz, mas tá, e o CAC desse lead, custo de aquisição desse cliente, como é que tá? Qual é o controle que eu tenho? Quer dizer, tem vários processos de acompanhamento em cada uma dessa base. Então, é importante também a gente levar em consideração como empresa, né? Não só como uma parte de equipe de vendas, como eu vou atuar em cada uma dessas, como é que eu consigo construir estratégia para melhorar em todos esses pilares. Sim. Cara, eu queria virar um pouquinho o nosso assunto, porque eu sou Empretec. Eu acho que o Matheus também fez Empretec, né, Matheus? Fez Empretec? Não. Não? Caetano não fez também, né, Empretec? Empretec, para quem não conhece, é um programa de desenvolvimento de empreendedorismo construído pela ONU.
né? Eles, né, criaram um grupo de estudos aí durante, eu acho que foram 10 ou 15 anos sobre empreendedores e tentaram entender quais eram os comportamentos. Enfim, criaram um treinamento para empreendedores por isso. Cara, treinamento fantástico. E a primeira coisa que se fala nesse treinamento, que é de uma semana, é uma imersão de 8 horas por dia, uma semana inteira. Primeira pauta do treinamento é sobre definição de metas. E para mim isso foi um chacoalhão, cara, porque assim, é uma questão de definição de metas na vida, não só na venda. A gente tem o hábito de jogar a seta e depois pintar o alvo. E o que a gente tem que fazer, e para quem não entendeu a analogia, né, a gente só vai levando, né? Vai levando, quando a gente chega num bom resultado, igual ali, ó, atingir minha meta. Mas na real, tu não tinha uma meta muito bem definida. Tu só pintou o alvo depois da seta ter batido na parede. Então, isso para mim foi um chacoalhão, cara, porque eu já trabalhei em lugares onde a gente não tinha uma definição de meta clara. E aí eu tinha que me desafiar a desenvolver a minha meta, a minha própria meta, né? Qual que é a meta que o Renner quer, né, para a vida? Depois eu fui construindo isso de uma maneira mais consolidada, mas é muito difícil a gente pensar na nossa meta. Ou seja, então vamos falar de dinheiro no bolso, real, oficial. Cara, quanto dinheiro você quer colocar no bolso no final do próximo mês? Cara, eu quero colocar no meu bolso 15 mil reais no final do mês. Beleza, campeão. O que precisa acontecer para esses 15 mil reais chegarem no teu bolso? Ou seja, e aí começar a desmembrar e criar uma estratégia sobre como a gente chega naqueles 15 mil. Pô, chegou no final do mês, não atingiu os 15 mil. Cara, tudo bem, no próximo mês replaneja de novo, vamos entender o que dá para ser feito para atingir esses 15 mil até o final do próximo mês. Isso não é comum no todo. O mais comum é a gente simplesmente replicar uma meta do mês passado para o próximo, incrementar ela em alguma coisa e dizer, beleza, corre atrás. E pouca gente para refletir, realmente tira um dia, um período, uma hora, um raio que parta, seja lá o que for. Tira um período para refletir sobre aquilo e diz, cara, o que eu faço da minha vida, eu individualmente, o que eu posso fazer para atingir esta meta? As pessoas só saem fazendo. E não param depois de definir essa meta sobre o que precisa ser feito real, oficial. Eu não sei como é que vocês... Hoje eu acho que vocês já saíram desse mundo faz muito tempo, mas eu ainda tenho convivência com muito gestor comercial, acreditem vocês ou não, que não tem uma meta definida. Ou então, pior do que isso, tem uma meta definida e só ele tem. Ele não divide isso com os vendedores e com a equipe. Eu não sei, vocês ainda vivem esse tipo de coisa e convivem e conhecem esse tipo de cenário? Como é que vocês veem a performance de um negócio que tem a meta meio que escondida? Não tem como dar certo, né, pessoal? Não vai vingar. Renner, eu diria o seguinte, você sabe que por meio dos representantes comerciais que fazem o meu curso, eu sempre estimulo ele a fazer aquela pergunta que você falou lá atrás, né? Pergunta para o cliente quanto ele quer crescer esse ano para que você consiga traçar uma meta de quanto você quer crescer vendendo para ele, né? É o básico, né, cara? Se você não combinar com o cara, se o cara não falar quanto ele quer crescer, você traçar uma meta para ele é um chute. E aí, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, eu vou dizer para vocês, metade das empresas não tem uma meta, porque perdeu a meta, porque descontrolou o processo. Mas ainda tem uma grande parte de empresas que não tem uma meta claramente estabelecida. Felizmente, eu já não convivo mais tanto com essas empresas, né? Porque a gente já está num padrão de empresas que são muito mais criteriosas nesse processo. Mas traçar uma meta é difícil, cara. E às vezes a gente tem muito representante comercial nos ouvindo aqui, eu falo assim, representante comercial, agora você, vou falar com você. Se você fica esperando as empresas que você representa traçar uma meta para você, meu irmão, você está ferrado. E a maioria dos representantes que eu conheço chega no começo do ano e fala, eu estou esperando a representada me passar uma meta. Pelo amor de Deus, você tem uma empresa, você é um empresário, você tem que ter uma meta. Então, esse buscar uma meta e buscar uma maneira de atingir, ele é super importante. Tem uma grande parte do mercado que não tem. E nesse momento especificamente, sei que o nosso podcast vai ser visto em vários momentos, mas nesse momento, no meio da pandemia, eu tomara que mais para o final do que no meio da pandemia, a gente tem, exatamente, que Deus queira, a gente tem muita empresa que perdeu a mão da meta e está com medo de traçar uma outra meta. Tem que traçar, não tem jeito. Agora, o que a gente tem falado muito é o seguinte, trace a meta para o mês, cara. É mais importante a sua meta do mês do que a sua meta do ano nesse momento, né? Porque se muda o cenário, você tem que repactuar essa sua meta. Vamos lá, vamos fazer esse desenho aí com muito cuidado. Tem que ter, né? A gestão, mesmo que seja agora, a gente falar assim, de curto prazo,
ela precisa existir, a gente precisa estar vendo a situação do momento, por uma questão óbvia, né, de pandemia, mas a gente não pode esquecer que ela também vai passar, né? Que ela também vai passar e que lá na frente tem que organizar, e que se a gente olhar, pelo menos sendo o mais otimista possível, também tem 2021 pela frente, então precisa construir o mês a mês agora, mas o que eu quero para 2021 começa agora. Não vai esperar acabar o ano, passar tudo, vou lá chegar em janeiro e começar a definir o que eu quero em 2021. Eu tenho que ter pelo menos um plano pré-traçado. Se a pandemia, vacina, tudo acontecer, ótimo, as coisas vão conseguir rodar bem. Não aconteceu, tivemos uma outra desgraça, vou de novo fazendo os ajustes. Mas não é porque está acontecendo isso que se larga tudo. Então agora não tem mais nada, agora está tudo certo e segue aí do jeito que está. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração. Continua, a necessidade da disciplina nesse processo é maior do que antes. A disciplina do olhar o número dia a dia, a disciplina de ter uma meta, a disciplina de ter um acompanhamento e não esperar que, não, agora o que vier é lucro. Existe. Esse é o pior cenário possível, né? Dá para dizer que, vai lá, né? Para quem é autônomo, né? Para representação comercial autônomo, que é o dono do escritório de representação, ele precisa ter uma meta de quanto dinheiro ele quer colocar no bolso no fim do mês. Inevitável. Beleza, ele pode depois até determinar meta de venda, meta de positivação de cliente, ele pode ter tudo isso depois, mas a primeira coisa é, cara, no fim do mês, quanto dinheiro eu quero colocar no meu bolso? E para quem é gestor comercial de uma indústria, de uma distribuidora, eu acho que dá para a gente cravar na definição de meta de uma maneira até muito parecida, porque afinal de contas a maioria dos gestores comerciais é remunerada por comissão pela meta pela venda realizada, né? Então também não é muito errado você olhar para o teu volume de vendas, fazer um cálculo de comissão e dizer, cara, quanta comissão eu quero ganhar no final desse mês? E para isso acontecer, quanto eu vou ter que vender? E daí em diante, depois determinar, destrinchar esse resultado sobre o que precisa acontecer para esse negócio chegar no final do mês e ele ter sido completo. E, cara, eu acho que a dica que a gente tem que deixar aqui para a audiência é: não adianta simplesmente definir a meta e depois sair na rua batendo porta, vender e tudo mais. Não quer dizer que não seja ok fazer isso. Mas não adianta fazer, cara, porque a gente sai sem planejar. E aí o que vai acontecer é que chega na metade do mês e tu olha e diz, eu não estou nem perto da metade do atingimento do meu resultado. Por quê? Puta, daí já é tarde, já perdeu metade do mês. Então, cara, tem que reservar um tempinho para olhar e dizer, cara, o que precisa acontecer para eu atingir minha meta de vendas no final do mês, no final do período, e seja lá o que for. E aí o Matheus citou uma coisa muito legal, né? Não só para venda, mas também para a vida, né? O que eu quero da minha vida em 2021? Cara, começa a plantar desde agora, né? Isso faz todo sentido. E, pessoal, dando mais uma virada na nossa conversa, mas ainda falando sobre meta, eu queria saber de vocês uma pergunta muito franca. Meta é piso ou meta é teto? Entendeu a pergunta? O Caetano está fazendo uma cara estranha aí. Entendeu a pergunta, não? Não, eu entendi a pergunta. Cara, meta é o que está orçado para realizar. Se você estourar muito meta, você arrebenta a sua empresa. Eu já falei isso e vou repetir aqui. Meta é para ser cumprida, né? Não tem muito, sabe? Não tem graça não bater meta, mas também não tem graça arrebentar meta, cara, porque você começa a não conseguir entregar. A gente está com clientes assim agora, desarticularam as fábricas e aí a venda veio, cara. E aí chega uma hora que você tem que cotizar, não posso mais vender. Ponto final. Porque você tá dimensionado para isso, sabe? E é aí que as empresas perdem a mão. É aí que as empresas se bagunçam, sabe? A hora que elas resolvem falar, então tinha essa meta, nós vamos arrebentar com essa meta. Putz, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se der, ok, mas tem que olhar para muitos fatores. É tão danoso bater meta e arrebentar a meta, quanto muitas vezes não chegar na meta, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um critério muito bom para fazer uma análise disso. Eu sei que muito empresário está ouvindo a gente e vai falar, pô, Caetano, como assim, cara? Mas é muito difícil, cara. É muito difícil não se empolgar. Aprendi uma frase com o Denilton, eu acho que eu já falei aqui em algum momento, ele fala assim, venda é ego, lucro é razão. Ponto final. Então, venda é ego e lucro é razão. Faturar muito é ego. Então, arrebentar a meta muitas vezes é ego. Você pode arrebentar uma meta e comprometer outros indicadores de performance. Então, meta é para ser atingida, respeitada e fazer o negócio cumprir.
Eu vou só até um pouco seguindo, eu acho que o Renner ali, a pergunta uma meta tem que ser uma realidade para o time, e não para aquela meta impossível, para quem nem motiva, e o cara também entrega 70%, 80%, tá todo mundo, e tá legal. Não, ela tem que ser um negócio, eu vejo como um ponto sempre audacioso, do negócio realmente sim para se desenvolver, ela não pode ser uma coisa assim porque aí extrapola também, o cara bate com o pé nas costas, não, tem que ser algo que o cara tem que ser pensado, que tem que ter estratégia para chegar nela. Ela sim, dentro da equipe, é algo para ser batido e pode ter bônus. Eu acho que não é um bônus só da questão, atingir o meta. É muito isso, né? Cara, o bônus é obrigação. A meta é obrigação. Mais ou menos, quando ela é bem desenhada, a estratégia toda, sim, ela é para ser cumprida. Mas, a gente pode ultrapassar, a gente criar mais coisas e o próprio vendedor achar alternativas e chegar em 110%, 120% e ter variáveis aí também. Pode ter várias condições nesse sentido. Então, eu vejo que a meta é importante ser bem calculada, ser bem desenhada em conjunto e ser até, no meio do caminho, ela pode ser revista. Acho que ela deve ser revista muitas vezes, porque pode acontecer várias situações no percurso, tanto para positivas quanto negativas. Mas a gente tem que formar a equipe e ter uma equipe que busque isso, que seja obstinada pela questão do resultado, da entrega, né? E não na situação de se entregar ou se não entregar, não resolve nada. Focar times de resultado. Times vencedores são times que focam em resultado. Então, esse resultado precisa estar claro. Sim. Frouxo, né? Ou impossível ou frouxo. E aí é o grão em grão. Esse negócio que o Caetano falou de não poder vender o dobro da meta, né? Eu já participei de um negócio que, além de meta de venda, o vendedor também tinha cota. A cota era um degrau acima da meta, ou seja, cara, a tua meta é 100, a tua cota é 110. E tu não pode vender mais do que 110. Se, porventura, você tiver volume para vender mais do que 110, antes de vender, tu tem que falar comigo, que sou gestor comercial, porque eu vou tirar de outro vendedor a cota e transferir para você. Porque no caso deles, eles tinham a questão de ocupação da fábrica, né? Ociosidade, né? Ocupação da fábrica, das máquinas da fábrica. Porque isso estenderia demais o lead time de entrega e um dos SLAs que eles tinham, um dos padrões que eles tinham, que eles se orgulhavam, era de entrega em até 5 dias. Pô, eu não vou mentir agora se era 5 ou se era 15, eu não vou lembrar agora. E, obviamente, que se porventura algum desses vendedores estourasse essa cota, obviamente que a fábrica ia bater biela e não ia conseguir cumprir com os prazos de, por exemplo, 15 dias, 5 dias, ou seja lá o que for. Pode falar, Caetano. Botar uma pitada aqui de loucura nessa história. E é de loucura mesmo. Eu conheci um empresário que tem uma fábrica de tintas e ele estava no limite de produção da fábrica dele e estava no limite de imposto, de mudar muito faixa de imposto, tudo isso. Ele ficou 4 ou 5 anos com o mesmo faturamento. E ele ficou milionário. Entendeu? Eu vou botar uma pitada aqui de provocação. Né? E ficou do mesmo tamanho, ficou mais eficiente, o produto dele é um produto de qualidade, conseguia colocar mais preço, conseguia colocar mais margem, ficou com a equipe de vendas que ele achava que era realmente boa, e nesses 4 ou 5 anos, eu não lembro exatamente 4 ou 5 anos, cara, ele ficou absolutamente milionário, porque ele falou, cara, para eu crescer um pouco mais, eu tenho que construir uma fábrica nova, que vai custar lá 15 milhões, para eu tirar 15 milhões, é mais 10 anos, para eu fazer mais isso, é mais aquilo, muda a minha faixa de imposto, cara, eu me sinto um hamster, né? Correndo ali na rodinha sem sair. E ele decidiu não fazer isso. E ele ficou absolutamente milionário. Então, assim, eu quero colocar isso aqui porque é muito... a gente fala de meta, a gente parece que está falando de crescimento. Né? E às vezes a meta é de melhoria de performance da companhia, seja da companhia, seja do representante comercial, que não necessariamente é uma meta ousada de vendas. Porque você pode ter muito mais lucro e muito mais resultado sem ter esse crescimento absurdo. Sim. É a última linha, né? Acho que a principal meta não é só vender, é a última linha. Então, entender como estratégia, olha, agora vai organizar o valor em volume, valores pode ser o mesmo, mas em compensação eu vou atender um nicho. Tem vários negócios, né, buscando para isso. Não, a gente vai focar nesse nicho, um foco de mais qualidade. Eu passei isso, acho que foi o ponto da 2Rios, ela teve número de peças, na época uma produção menor em volume de peças e um volume maior em faturamento e receita. Né? Por quê? Porque ela saiu de um nicho de volume
e foi começando a direcionar, mas isso é um processo também, né, um planejamento de longo prazo, de posicionamento de marca, de estruturação, de produto, tudo isso vem, né, construindo. Você olha para lá para trás, pô, mas você produz menos que produzia 5 anos atrás? Sim, mas ganho mais, faturo mais e ganho mais. Tá, o que você prefere? É volume de produção? Vou produzir 1 milhão, produz 100 bem e ganha dinheiro. Então, entende o negócio primeiro, né? Aquilo, de repente, cada vez indo para o oceano azul também, né? Sim. E, pessoal, último ponto aqui que eu tenho na pauta para compartilhar com vocês, que é uma dúvida frequente, a gente já citou isso, eu acho que em algum outro episódio, mas eu ainda recebo questionamentos desse tipo, que é, tenho uma meta e meu time não vem atingindo essa meta mês após mês. O que eu faço? Primeiro, né, eu vou dar primeiro os meus 50 centavos aqui de contribuição, como eu fiz no nosso último Mercoscast, que foi ao vivo, por sinal até, que eu falei que nesse caso em especial, a minha dica é, cara, se passou esses meses, né, e você não está atingindo a meta, e você como gestor comercial, como responsável pela área de vendas, se debruça sobre aquela operação e não encontra o que está sendo feito errado ou aonde estão as oportunidades que não estão sendo aproveitadas, provavelmente a meta foi calibrada de um jeito errado ou então o mercado mudou algo que te faz não atingir essa meta. E eu não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, cara, uma meta que não é atingível, ela joga contra o patrimônio. Ela não é aquele, mas é a cenourinha na frente do vendedor, tem que ter a cenourinha na frente do vendedor. Cara, a partir do momento que ela se torna inatingível, ela entra em desuso, ninguém mais liga para aquele negócio. Esse mês eu não atingi a meta, mas eu também não atingi no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro. E nada mudou. Cara, isso é a pior coisa que tem. Eu já vivi uma operação que não batia a meta, e, cara, isso é desmotivador. Eu estou agora aqui na Mercos e eu acho que o pessoal que acompanha a gente já me conhece pelo quanto a gente comemora as metas aqui. E, cara, as nossas metas não são fáceis. O Caetano está até levantando os braços para quem está vendo no YouTube, né? Porque aqui tem tambor, aqui a gente festeja, mas, cara, as metas não são fáceis, mas elas são factíveis, elas são atingíveis. Eu sei o que precisa ser feito e eu sei o que não está acontecendo quando a gente não atinge uma meta. Então, isso me deixa confortável. Olhar e dizer, tem um vendedor que há 3 meses não atinge a meta. Eu consigo olhar para aquela operação e entender o porquê não atinge a meta. Então, assim, não atingiu por fatores externos que saíram da nossa mão e que, não adianta eu fazer nada porque não tinha o que mudar. Mas, cara, a partir do momento que você olha e diz, cara, não tem como esse vendedor não atingiria a meta, a não ser que ele se desdobrasse em 2, é muito melhor sentar e repactuar, seja para cima, seja para os lados e seja para baixo, repactuar essa meta com todo mundo. Essa é a opinião de vocês também, pessoal? Já que o Caetano está aí pensativo, eu concordo contigo ali nos principais pontos, falar assim, se ninguém está atingindo, tem alguma coisa errada, né? E aí possivelmente não seja a equipe de vendas toda. Eu falo assim, a equipe de vendas todas é ruim? É meio pouco provável, não que não possa ser, mas aí eu boto a culpa não só na questão da meta, né? Se a meta foi mal calculada ou não, mas será que a equipe está sendo bem treinada, bem capacitada para aquilo que mudou, para aquela estratégia daquele ano? Pode ser que o produto tenha mudado e todo mundo numa versão daquilo e a equipe não está conseguindo entender também aquele produto, né? Aí a gente usa até o Caetano, que cansa de fazer treinamento de equipe de vendas, quanto que ele pega também de vendedor que não está entendendo toda aquela estratégia, de repente até novas formas de venda e assim por diante. Então, esse é um ponto também a ser levado em consideração da equipe. Precisa sim ter uma equipe que foque, que tenha meta, e precisa também ter gestão de consequências. Eu acho que esse é o ponto. Se está definido uma questão que está clara, se eu tenho embasamento daquele mercado, que aquela, né, eu tenho estudo do que é o share do mercado, das estratégias dali, do concorrente, do que está sendo feito, do número de visitas e tudo mais, e as coisas não acontecem, eu também tenho que ter uma gestão de consequência para fazer outras tentativas. Não quer dizer que a próxima mudança dê 100% certa, mas precisa também buscar melhorias no processo da gestão dessa equipe também na rua. Então, tem aí uma atividade para todos. Não dá para a gente vir com uma receita pronta e falar, teu problema é o vendedor, teu problema é a capacitação, teu problema é a meta, baixa a meta e todo mundo atinge. Às vezes eu estou deixando de fazer um resultado muito melhor naquela região, né, porque eu coloquei a meta ali, esse 20% tá bom. Aquela região podia estar crescendo 40%, 50%. Então, vai entender a região primeiro. Vai entender aquele share, aquele mercado, e agora a gente usa isso também, né? Eu falo assim,
tem regiões que estão fechadas, tem regiões que abriram há mais tempo, tem regiões que estão conseguindo retomar mais rápido. O que está sendo feito para cada região? Se pegar isso de forma linear, muitas vezes você vai olhar o número e ficar se enganando com algumas coisas. Sim. Caetano pensativo. Não, eu estou pensando assim, porque assim, para mim tem 3 níveis essa história, né? Tem a equipe comercial que, cara, você traçou a meta, você tem que ficar fazendo uma leitura o tempo todo, ver o que está acontecendo e ajustar, a não ser que você tenha traçado uma meta completamente insana, né? Mas você tem que tentar bater a meta. Mas tem um outro ponto que é o board da empresa, né? E nesse ponto, antigamente eu era muito, cara, deu a meta, cumpra. Hoje em dia, cara, 3 níveis. Nível gerencial é o que aconteceu que a gente não bateu a meta. Ou o que aconteceu que a meta é desviada. Nível de operação é, enquanto eu não descobri o que aconteceu, continue acelerando, meu irmão. E você tem um terceiro nível, que é o nível de tomada de decisão da empresa, mais alto de diretoria, dono de empresa, que é assim, eu já vou redimensionar para o não atingimento de meta, nem que depois eu dê uma voltada aqui. Porque o que faz uma empresa ter lucro é você tá ajustado a sua meta ao seu orçamento, certo? Você pode perder na meta e não perder no lucro da sua empresa, ou perder menos no lucro da sua empresa. Mas se você tiver orçado uma meta de vendas muito maior do que você consegue atingir, é um desastre terrível isso. Então, eu falo assim, no nível equipe de vendas, cara, continue acelerando. O nível de gestão fala, será que errei ou será que não errei? O Matheus foi perfeito. Cara, se está todo mundo não batendo a meta, quem sabe eu tenho errado a meta. Se eu errei a meta, eu tenho que subir no board e falar, board, errei a meta. Ferrou e já vamos readequar isso daqui. Antigamente a gente era muito assim, não, cara, a meta é para ser batida. Cara, já vi muita confusão acontecer com isso. Você fala, cara, não vai bater, está orçado bater a meta, o financeiro, coitado, participa da reunião roxo. Ele fala, cara, não vai bater e eu tô com orçamento para bater. Então muda o orçamento, entendeu? Então acho que tem 3 níveis. Tem o nível da equipe comercial, que se você ficar mudando a meta o tempo inteiro, o cara pira, então você tem que estabelecer isso e estruturar. Você tem a equipe de gestão que tem que ficar analisando, tirando a medida, como o Matheus falou, cara, ninguém está atendendo, o tal está atingindo, vou ver o que esse cara está fazendo. Eu fiz um post hoje no Instagram que é assim, cara, você sabe o que realmente faz o seu campeão de vendas, né? Tá lá no meu Instagram, que é mais ou menos isso. Não é só o campeão de volume, é o campeão de volume, o campeão de mix, o campeão de não sei o quê. Porque quando você sabe o que ele faz, você pode ver se o resto da equipe está fazendo também. Então você tem que ajustar. Mas você tem o board que tem que falar, cara, não bateu a meta um mês, ok, situação de mercado, 2 meses, eu redimensiono um pouco o orçamento da minha empresa. E isso para empresa de qualquer tamanho. Não adianta a gente ser teimoso com a meta, né? Porque no final das contas vale o resultado que a gente tem. Não, a teimosia nesse caso, infelizmente, não faz a gente botar o carro nos eixos de novo, não tem jeito, né? Eu vou até só para, porque assim, que eu acho, a gente usa aqui, trabalha muito na questão hoje dos OKRs e tudo mais, né? Ficou bem conhecido por questão de Google e tudo mais, mas tem um controle ali, porque é muito interessante, né? A questão desses números de gestão que a gente vai acompanhando. Tá na meta, tá ok, aquilo que a gente programou, tá seguindo, né? Vai medindo tudo isso. Mas se ficar para baixo ou para cima, tu bota, né, indicadores e variáveis dentro disso, ele também te aciona, porque normalmente o pessoal vai pegar assim, pô, o negócio deu errado, vamos olhar o que aconteceu. Mas se eu tomei uma ação, se o negócio aconteceu muito bem também em volume de vendas, o que eu fiz que deu certo, eu posso repetir, isso aconteceu esporadicamente, não vai se repetir, ou eu posso continuar tomando ações ali para melhorar esse número também nos próximos meses. Eu acho que a análise cada vez mais digital de tudo, você fica naquela sensação assim, cara, é teste AB toda hora. Sim. Certo? E até o que está dando certo, você vai dando cada vez mais uma calibradinha para ver se eu der mais uma apertadinha aqui, onde é que vai? Onde é que vai parar? Opa! Para realmente enxergar e ter esse número até onde cabe esse espaço de crescimento. Não vai esperar chegar outro ano, né? Sim. E aqui, vocês são muito mais experientes do que eu nessa linha de gestão de vendas. Eu vou chamar de experiente, Matheus, experiente. Não. Experiente, tá? Eu não falei mais nada. Muito mais experiente do que eu. Eu já, cara, todo mundo conhece minhas histórias tristes com definição de meta, atingimento de meta e tudo mais. Vocês também têm alguma história triste de definir meta e deu tudo errado, não tinha nada a ver, usaram dados que não fazia sentido, pensaram uma coisa, tiveram uma ideia e não foi nada disso? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, não? Cara, a experiência que eu mais tive, e acho que é por isso que eu falei tanto isso aqui, foi de crescer em faturamento e a empresa não responder em rentabilidade. Acho que foi o pior, o que eu mais tive
na nossa carreira aí foi empresas que cresceram muito e perderam muita rentabilidade. Por isso eu fiquei muito mordido com isso, assim, sabe? Eu sou muito atento a isso. Porque sei que, cara, já participei de empresa que cresceu aí 30% no ano e perdeu rentabilidade violentamente. Então, cometi vários erros nesse sentido. Porque é um óbvio, né? O crescimento é um negócio espetacular, a empresa relaxa, né? Ela gasta, ela faz a conversão de vendas mais chique, ela desperdiça, e desperdiça nos mínimos, não é ostentação nem nada disso. Então, eu já errei muito, porque a gente sempre faz meta de crescimento de vendas e meta de crescimento de rentabilidade. Né? Não existe crescer vendas nos projetos que a gente trabalha, é venda e olhando lá para o EBITDA, lá se está respondendo ou não está respondendo, e ponto final. E já tive muitas experiências de crescimento de vendas que o EBITDA não veio na agressividade que tinha que vir. Várias. E isso vai ensinando para a gente, mantendo a gente muito alerta, e a gente fica quase que ranzinza nesse processo, né? Não venha de graça, temos que fazer o resultado ali do EBITDA, e é o final ali que é muito importante. Então, já erramos por dimensionar uma meta de crescimento e relaxar, e o EBITDA não chegar como deveria chegar. Felizmente, já faz um tempinho que isso aconteceu, mas isso aconteceu bastante. Acho que todo mundo tem, Enner, assim, até para quem vai chegar para nível de gestão de liderança e aprender com isso, né? Eu costumo dizer assim, eu acabei começando tudo muito cedo, né? Tanto dentro da confecção primeiro, acabei chegando em conselho da BIT muito cedo, então também consegui aprender com muita gente experiente, né? Aprendi, óbvio, com meu pai também, mas eu virei presidente de uma companhia que tinha 29 anos, né? Uma empresa que já estava em 20 países, uma estrutura relativamente grande, então uma equipe muito grande. E eu acho que, claro, ao mesmo tempo, são coisas que eu vejo como positivas do meu perfil, de mais agressivo na questão de não só de crescimento, agressivo em tudo, né? Na questão disso de realmente fazer o negócio acontecer, de querer expandir, por isso que expandir os mercados e tudo mais, mas também, óbvio, que tem erros daquilo de acelerar demais e um momento que poderia ser um pouco mais devagar. E aí, óbvio, impacta no resultado final, as decisões acabam não sendo as mais adequadas. Então, você tem que aprender com isso para saber medir essa questão do pé no acelerador, né? A hora de medir isso, e cada vez ser mais rápido nas decisões que forem equivocadas. Né? Alterar, assim, não pode ser cabeça dura. Você tem que ser alguém que pode ser agressivo naquela estratégia, mas você tem que medir, não querer ser cabeça dura e seguir naquela estratégia o resto da vida. Eu acho que esse é o principal ponto. Falou assim, opa, errei. Humildade para isso. Um dos principais pontos para o gestor nessa questão de fala comercial é a humildade para tanto construir isso, quanto também controlar e saber que errou. Então, quem falar que teve gestão realmente não errou, ou não tentou muita coisa diferente, ou teve muita gestão, muita liderança mesmo, só seguiu o baile. E eu acho que acaba não errando. Então, e aquela questão, a gente grava muito mais os erros do que os acertos. Então, assim, para mim, eu acho que eu errei muito mais, mas talvez se realmente fosse uma verdade, isso eu não estaria numa posição de resultados que a gente teve, mas a gente guarda muito mais o que a gente errou. Eu me considero uma pessoa que eu errei demais, né? Somos dois, Matheus. O Caetano tá dando uma risada de orelha a orelha ali com cara de quem já fez muita cagada na vida também, né? Não, já estou lembrando de meta que a gente terceiriza a gestão comercial em algumas empresas, né, cara? Da gente entrar na terceirização falando, acertamos a mão aqui, agora vamos arrebentar, né? E até arrebentar, mas quase morrer de tanto trabalhar para arrebentar, né? Porque não é só gestão comercial que faz uma empresa vender mais ou menos. Estou lembrando várias histórias aqui. Cara, pô, eu curti pra caramba esse episódio. História, para se entrar nessa parte das derrotas, que não falta história aí. E a história até do outro lado do mundo, ter desenvolvido o projeto. Foi para ficar 30 dias, eu fiquei 60, cara, e apanhando. Olha, eu quero encorajar todo mundo que está assistindo a gente e assistiu até esse momento. Deixe um comentário contando tua história aí. O que você acertou ou o que você errou em relação à meta. A gente vai ficar muito feliz em acompanhar. E também você que assistiu a gente até esse momento, faz um print, marca a gente nas redes sociais, @mercosoficial,
Matheus Diego Fagundes, @Marcelo Caetano, @Renner Agostini. Enfim, a gente vai adorar saber quem é que está assistindo a gente reposta e é bom para a gente também acompanhar o que tá acontecendo. E antes de fechar esse episódio, pessoal, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, porque no nosso episódio 35, episódio de 15 dias atrás, eu fiz um pedido aqui dizendo que a gente estava numa luta para chegar nos 8.000 seguidores. A gente ainda não chegou nos 8.000 seguidores, mas só a partir daquele vídeo o canal incrementou mais de 200 seguidores, o que normalmente bate em torno de 100, 150 seguidores a partir de cada episódio, depois de uma semana. Esse vídeo em especial foi mais de 200. Então, galera, muito, muito, muito obrigado. A gente está numa jornada para bater os nossos 8.000 seguidores. Eu acho que a gente bate a partir desse vídeo aqui, desse episódio. E depois disso a gente caça os 10.000 e nós vamos rumo aos 100.000 seguidores aqui. Vamos transformar o mercado brasileiro. Fala, Caetano. Renner, você errou a meta, pô. Você falou que ia chegar em 8.000 e não chegou. É brincadeira, Renner. É brincadeira, Renner. Tô errado. Mais uma história triste de não atingimento de meta. Pessoal, esse é o Mercoscast e a vida real acontecendo aqui. Pessoal, vamos ajudar o Renner, porque se mais um episódio não chegar nesses 8.000, ele está com a cabeça a prêmio. Olha, depois dessa, eu acho que a gente já tem um episódio excelente aqui falando de metas. Matheus, cara, obrigado pelo tempo. Caetano, brigadão pelo tempo nessa troca aqui. Bom, para quem acompanhou a gente até aqui, a gente se vê daqui a 15 dias e, cara, Matheus, Caetano, alguma recomendação final para a gente encerrar, não? Batam a meta. Tá certo, então. Se tiver muito vento. É isso também. Pessoal, obrigado. Para quem acompanhou a gente até aqui, não esqueça, deixa um like, deixa uma curtida nesse vídeo. Isso ajuda pra caramba a gente atingir outros públicos. Segue a gente também aqui, acompanha a gente pelo Instagram, @MercosOficial. A gente vai adorar saber de o que você está achando do episódio. Deixa um comentário aqui também, a gente vai curtir ler. Beleza, galera? Fiquem bem, boas vendas para todo mundo. Até a próxima. Valeu! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast@mercos.com. E até a próxima!